não é? Então, a gente agradece esse carinho para conosco, né, para o nosso país aqui, que a gente sabe que o senhor, né, conhece o nosso país, está sempre por aqui conosco. Então, muito obrigada mesmo. Vou fazer a apresentação do senhor para as outras pessoas, né? Então, o professor Abdel Jalil Akari é atualmente diretor da Faculdade de Educação da Universidade de Genebra, onde atua também como pesquisador e professor. Dirige a linha de pesquisa Dimensões Internacionais da Educação, é doutor em Ciência da Educação e pós-doutor pela Universidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Consultor da Unesco e outras organizações internacionais. Realiza estudos sobre desigualdades educacionais, educação comparada e conexões entre culturas, multiculturalismo e educação. Tem várias publicações em português. Então, seja muito bem-vindo, professor. Não é? Nós temos aqui também presente com a gente a nossa diretora, que é a diretora da unidade da UENG de Barbacena, é a professora Rita. Boa noite, seja muito bem-vindo. Então, um prazer, bem-vindo. Obrigado pelo convite. A proposta, né, é fazer essa discussão sobre as experiências educacionais em tempos de pandemia, né, o que o senhor tem aí para nos falar, para nos ensinar hoje um pouco. Eu passo a palavra para o senhor e agradeço a todos que estão com a gente. Muito obrigado, boa noite, espero que todo mundo está bem, de saúde, com essa época da pandemia, e eu sei que no Brasil está bastante forte, aqui estamos saindo um pouco, voltando à normalidade. Então, vou procurar encontrar minha apresentação, só um minuto, por favor. Isso. Autorizar. Eu preparei uma apresentação em espanhol, não sei se tem apresentação. Ok, professor. Conseguem ver a apresentação? Sim, estamos vendo. Sim. Tá bom, então eu gostaria só compartilhar algumas ideias sobre essa questão do Covid, então preparei alguns slides para compartilhar e, na verdade, para lançar a discussão sobre a consequência dessa pandemia. Então, eu tenho rapidamente quatro pontos para comentar. O primeiro, a questão da crise de Covid-19 e qual a oportunidade e qual desafio essa crise abre. O segundo, sobre a questão da equidade, a desigualdade como um problema de direitos humanos conectado à pandemia. Depois vou falar um pouco das respostas tecnológicas e essa ideia da educação à distância, funciona, não funciona. E vou terminar para a questão como realmente repensar nossos sistemas educacionais dentro dessa pandemia e depois da pandemia. Então, o primeiro ponto que gostaria de comentar é que essa crise de Covid-19, na verdade, não sei se sabem, mas na língua chinesa, a palavra crise tem dois sentidos. Tem o sentido de perigo, um assunto perigoso, mas tem também um sentido de oportunidade. Então, a mesma palavra em chinês, crises, significa, no mesmo tempo, uma ameaça que vem para a sociedade, mas, no mesmo tempo, é uma oportunidade. Eu vejo que temos um sistema educacional antes da pandemia.
esse sistema educacionais entrou em uma crise. No Brasil, a crise foi um pouco mais tarde, comparada que conhecemos aqui na Suíça, mas chegou no Brasil e justamente o Brasil está passando um momento de crise. Que durante a crise, o problema central é a questão da emergência, a capacidade do sistema de dar uma resposta rápida. E o que observamos que a maioria do sistema educacional tinha uma inercia muito forte, porque o sistema foi golpeado de forma rápida e não conseguiu reaccionar. Então, mesmo em um país rico como a Suíça, o sistema foi realmente golpeado. A segunda etapa dessa crise é a questão da recuperação. Não sei se no Brasil entraram na recuperação, mas aqui na Suíça estamos em uma etapa de recuperação. Então, nessa etapa de recuperação, vamos precisar muita criatividade, vamos precisar solidariedade, vamos precisar também transição. Logo vai chegar a terceira fase dessa crise da pandemia, é a fase da reconstrução. Significa desenvolver nova maneira de fazer a educação, fazer reforma. E, na verdade, a questão é que se estamos capazes de ter um sistema educacional transformado e relevante depois da pandemia. Eu vejo que a pergunta está aberta. A escola vai se tornar melhor ou pior depois da pandemia? Eu vejo que temos possibilidade de melhorar o sistema educacional depois da pandemia, mas temos também uma chance que o sistema vai virar pior. Por quê? Para mim, esse é o problema da desigualdades. Quando o sistema educacional se torna à distância, a realidade que podemos observar no Brasil e em todo lugar do mundo é que realmente tem muitas pessoas que não vão poder seguir a educação à distância. Então, essa é a triste realidade que estamos passando. A igualdade significa que o Ministério da Educação, Secretaria Municipal de Educação, vai decretar que toda a escola vira a escola à distância. Mas quando você decide que todo mundo tem que seguir a escola à distância, você vai criar condição para não permitir os grupos menos favorecidos acceder ao processo educacional. De meu ponto de vista, uma sociedade democrática, uma sociedade de direito, tem que privilegiar a questão da equidade. Significa que precisamos dar mais às pessoas que precisam da ajuda. Então, o ponto mais importante, eu que quero insistir nessa introdução, essa fala, antes de abrir um diálogo, o ponto mais importante é a questão da equidade, como pilar dos direitos humanos. Que quero dizer para equidade? Quando você tem uma tecnologia, quando você tem a tecnologia da informação, da comunicação, você precisa distinguir 3 pontos. O primeiro, a questão do acesso à tecnologia. Acesso à tecnologia da educação vai depender da pobreza e da falta de recursos. Se você tem recurso a comprar um laptop, vai comprar. Se você não tem, não vai comprar. Então, primeiro ponto, a questão do acesso. E que observamos aqui? Em todo lugar do mundo, a pobreza vai limitar o acesso à tecnologia. Eu estava lendo um relatório sobre a Espanha. Você
mesmo em Espanha, tem 22% da família que ganha menos de 1.000 € por mês, não tem acesso por internet em casa. Então, a questão do acesso é importante, mas não é suficiente. Segundo ponto é o uso da tecnologia. Você, como alunos, tem acesso à tecnologia, mas não sabe como usar. Igual por um professor. Se você não passou por um tempo de formação para realmente poder usar a tecnologia, o acesso à tecnologia não lhe permite aprender. O terceiro ponto, o que queria insistir, é a questão do impacto das novas tecnologias. Então, não basta ter acesso, saber como usar a tecnologia, você tem que saber realmente ter um resultado do aprendizagem. Você tem que saber como aprender com a tecnologia. O que quero resumir que na maioria dos países do mundo, os estados, as escolas, a instituição, puderam proceder sobre o acesso à tecnologia, pero raras vezes sobre o uso e a maestria da tecnologia para aquisição escolares. Então, há que enfrentar fatores estruturais que provocam desigualdades educacionais e permitir a todas as futuras gerações que se convertem em cidadão comprometido e capaz de construir sociedade solidária no futuro. Agora, antes de finalizar, eu gostaria rapidamente comentar uma maneira de ver as respostas à tecnologia para uma escola confinada. A resposta tecnológica para uma escola confinada, na verdade, precisamos dizer primeiro, a resposta tem que ser diversa. Significa que você tem que usar vários tipos de tecnologia. Não só, por exemplo, plataforma, internet, tem que usar também rádio, televisão, celular. Então, primeiro quero insistir sobre a diversidade das respostas. Depois temos alguns critérios para pensar resposta tecnológica apropriada. Primeiro critério é a questão da disponibilidade. Se você, por exemplo, tem uma brecha digital na sociedade, você tem que trabalhar sobre a questão da disponibilidade da tecnologia. Segundo tema que quero mostrar é a questão da acessibilidade. Significa que os programas, por exemplo, a plataforma tem que ser acessível. Acessibilidade do currículo, acessibilidade também econômica, que significa, por exemplo, os alunos têm capacidade de pagar o acesso à internet. Depois, precisamos falar também a questão da acessibilidade. Se, por exemplo, pensamos os povos indígenas, a questão não é somente que o povo indígena tem acesso à tecnologia, mas a questão mais importante é qual tipo de conteúdo, quem vai decidir conteúdo que aluno indígena tem acesso. Então, precisamos trabalhar a questão da acessibilidade. E, nesse sentido, a questão de direitos humanos é uma coisa muito importante. Depois, a questão da adaptabilidade. Precisamos ter uma tecnologia que se pode adaptar de diferente forma. E, por último, quero insistir sobre a questão da relevância e a questão da pertinência. Na verdade, o problema da educação não é um problema de tecnologia. O problema da educação dentro do Covid não é problema de laptop de tecnologia. A tecnologia é só um meio para aprender. Então, a pergunta central é que temos que aprender na escola? Qual é a finalidade da escola? Que tipo de conteúdo?
que tipo de sentido o saber escolar tem em tempo de pandemia e afora da pandemia. Então, justamente para realmente terminar e abrir um passo de um diálogo com o grupo, eu gostaria de insistir sobre a necessidade de participação de todos os atores na reconstrução do sistema educativo depois do Covid. Então, quais são os atores importantes na reconstrução da escola? Eu gostaria de começar por o ator Estados. Essa pandemia mostra, mesmo em um estado onde a tradição é de um estado pequeno, uma tradição neoliberal, em todos os lugares do mundo, o Estado foi o ator principal para a educação dentro da pandemia. O Estado tem que ter uma estratégia, o Estado tem que ter financiação, tem que ter recursos para a educação. Postura em relação à nova tecnologia do Estado. O Estado tem que assegurar a produção e a distribuição dos recursos educativos e digitais. O Estado tem que ter conta da região periférica e assegurar a participação de todas as partes interessadas. Depois podemos falar dos docentes. A qualidade de um sistema educacional vai depender, sobretudo, dos docentes. Então, dentro da pandemia, o problema central dentro dessa pandemia é nossa capacidade de convencer os professores de trabalhar de maneira diferente. Os professores precisam aceitar de trabalhar de forma diferente. Os professores também têm uma responsabilidade de dar atenção especial para estudantes do setor desfavorecidos, estudante indígena, estudante com necessidades especiais. Por isso, também quero insistir sobre a questão da importância da formação inicial e permanente e das reformas educacionais. Os pais de família, nessa pandemia, a escola virou num espaço familiar. E todas as famílias não estão preparadas para fazer a escola em seu espaço privado. Então, precisamos realmente construir uma relação de confiança com os docentes. Um outro ponto importante é os pais precisam equilibrar o uso recreativo das novas tecnologias e o uso escolar de seus filhos. Porque um problema universal é que a nova geração usa muito a tecnologia para a comunicação, para divertir-se, mas o uso escolar ainda está limitado. Esperamos que depois da pandemia as coisas se melhoram. Quero finalizar para insistir sobre o papel dos alunos. E, por último, o papel da sociedade civil e do setor privado. O papel da sociedade civil é importante para diversificar a oferta educacional, para também controlar os compromissos estatais em relação com os diretrizes internacionais. Então, me parece muito importante levar o debate sobre direitos humanos dentro dessa saída da pandemia. Para terminar, o sistema educacional pós-Covid necessita a construção de ponte entre atores. Realmente, nosso trabalho como educadores é ser capaz de construir pontes. E se não conseguimos construir pontes, não vamos ser capazes de reconstruir sistemas educacionais. Outra questão, o sistema pós-Covid precisa também docente disposto a mudança, disposto a trabalhar de forma diferente. Muito obrigado pela atenção e espero algumas perguntas para dialogar com você.
Obrigada, professor. Nós queríamos chamar a professora Rita também para dar o seu depoimento. Rita, o seu microfone está desligado. Por favor, desligá-lo. Desculpa. Eu estou perguntando se você vai dar continuidade com a fala ou tem alguma pergunta para o professor? Professora Akari, tem alguma pergunta já? Não, né? Eu quero agradecer, né? A Rosária já agradeceu o professor, a presença dele nesse evento que é tão importante para a unidade da UENG em Barbacena. Eu preparei realmente um momento de conversa, né, com as pessoas, baseado na experiência, né, vivida em nossa universidade, inclusive falando um pouco sobre desigualdade, sim, e sobre os sistemas de ensino, né. É muito recente no mundo, né, a criação dos sistemas de ensino, né, e eles datam do início do século XIX e foram criados sistemas educacionais, sistemas de ensino, em que o Estado passa a exercer o seu papel, oferecendo a educação para a sociedade, né? O Estado assume escolas. No Brasil, os sistemas educacionais são mais jovens ainda do que na Europa, né? Se na Europa data do início do século XIX, no Brasil, pensar em sistemas educacionais, a gente vai pensar nisso lá para meados do século XX, né? Porque antes disso, primava por ofertas, mas não organizadas, né? Havia uma legislação que já previa a organização da oferta, princípios para essa oferta do ensino no Brasil, mas não havia... Rita, só um minutinho. Bruna, você desliga seu microfone, por favor? Obrigada. Obrigada. Então, no Brasil, esses sistemas vão se estruturar ao longo do século XX, né? Principalmente na segunda metade do século XX, a partir de 1940 em diante, em termos de estruturação mesmo. Apenas na década de 90, nós conseguimos alcançar a universalização do ensino fundamental, né? Eu estou dizendo isso tudo porque o professor Akari fala em sistemas educacionais e desigualdades, né? Então, para contextualizar essa fala junto da fala dele, é importante fazer esse marcador temporal, né, e de dizer como a nossa estrutura já nasce sobre bases muito desiguais, né, e pensar em equidade no Brasil é coisa muito recente, né? Nós passamos a discutir o direito à educação fortemente na década de 80, né? Pensar em equidade na década de 90. Então, eu penso que essa fala do professor Akari, ela nos traz elementos muito importantes para pensar os desafios, né, que estão postos a partir da pandemia, né? De um lado, a pandemia como crise, né? E a crise nessas duas dimensões que vão, uma dimensão que vai desafiar, né, que vai desequilibrar esse sistema que já é desigual, né, desde a sua constituição, a oferta nunca foi igual, né, nós temos no artigo 206 da Constituição Federal de 88, o primeiro inciso dele diz que a oferta do ensino, da educação, em qualquer nível de ensino, qualquer tipo de educação e instituição escolar no Brasil deve primar
por princípios. E o primeiro princípio para essa oferta é a igualdade para o acesso e permanência. Eu penso que isso toca diretamente nessa fala do professor Arcari, muito preciosa, muito importante para a gente, de que a pandemia, né, de todo o resto, os problemas novos, quando nos desafiam, eles não desafiam as elites, né? Eles desafiam as camadas que são menos favorecidas, as minorias, né? E aí o que vai acontecer como efeito, né, dessa crise, né? Como que é que o enfrentamento dessa crise vai nos levar, né, para a oferta da educação escolar em relação aos princípios estabelecidos para essa oferta no Brasil, é algo que é inimaginável para mim hoje, né? Nós estávamos né, em março, né, quando essa pandemia nos desestrutura em termos de oferta do ensino, porque ela nos coloca no estado de suspensão das aulas, né? As aulas são suspensas, não houve cancelamento das aulas, né? E aí eu estou falando não somente da experiência da UENG, né? Algumas poucas universidades cancelaram semestre, algumas poucas universidades tiveram atitudes, tiveram decisões, conseguiram, né, formular e aprovar decisões mais drásticas, né, no que se refere ao cancelamento de um semestre, à restrição da oferta. A UENG, como muitas outras universidades do Brasil todo, ela se colocou num estado de suspensão. E para mim, assim, até mesmo pensar, né, esse estado de suspensão das aulas é algo que nos desafia imensamente, porque no primeiro momento, por exemplo, nossa comunidade, né, nós estávamos com toda a oferta do ensino organizada para o ano todo. Então, a pandemia chega nos fazendo repensar uma dimensão importante da educação, da oferta do ensino. E nem estou falando para garantir a igualdade, né? Mas para o funcionamento do sistema, que é o planejamento, né? Ela nos tira o planejamento. O planejamento de quê? Planejamento do tempo, né? O planejamento do modo como a educação vai ser oferecida. E como nós não tínhamos uma alternativa pronta para lidar com algo que é totalmente inesperado, inédito, essa suspensão da aula nos coloca num estágio de fermentação, de germinação, experiências novas para que nós pudéssemos voltar, né, a pensar como as aulas poderiam ser oferecidas. É claro que num contexto em que no Brasil e no mundo todo, né, a Universidade Aberta do Brasil funciona, né, todos conhecem a educação à distância como uma modalidade de oferta do ensino. Contudo, os nossos projetos de curso, eles não foram construídos para serem ofertados à distância. Então, havia que se encontrar, né, havia uma expectativa de um controle da epidemia para haver o retorno às aulas, né? Então, com esse retorno das aulas, nós poderíamos tomar, entre aspas, né, uma certa normalidade, o que nós fomos acompanhando os dados e os números em termos de experiência, né, nós, né, construímos dados específicos para
a realidade da UENG, e falando mesmo, né, no contexto de todas as UENGs, né, porque a UENG são muitos campos, né, que também funcionam como um fator que nos desafia a pensar. Né, a UENG hoje, atualmente, ela tem 22 mil alunos, né, funciona em 20 campos, distribuídos no território de Minas Gerais, temos 22 mil alunos, quase 1.700 professores, né, temos cursos de mestrado, doutorado, especialização, mais de 120 cursos de graduação, são muitos cursos, é uma grande universidade distribuída e funciona na forma de multicamp. Então, se a gente pensa em termos de sistema de ensino, nós temos as instituições, né, que vão constituir esse sistema, as instituições públicas, as instituições privadas, as filantrópicas e as comunitárias. Todas essas instituições foram desafiadas igualmente, porque as aulas foram suspensas, foram desafiadas, né, imediatamente suspensas, e algumas instituições tiveram a capacidade de responder imediatamente ao prosseguimento das aulas, principalmente as instituições de ensino privadas, né? Essas instituições de ensino privadas operam num sistema que não pode ser interrompido sob pena de que elas parem de funcionar. Então, elas encontraram imediatamente estratégias para corresponder à necessidade própria do funcionamento dela. As instituições de universidades, né, públicas, elas operam no sistema de oferta do ensino que visa atender a sociedade nas modalidades prescritas. As universidades públicas, elas foram constituídas para ser um braço do Estado enquanto uma instituição porque a Universidade de Minas Gerais é uma parte do Estado de Minas Gerais, né? E aí ela vai ter que funcionar, né, como aquelas condições para o funcionamento, né? Ela segue regras do sistema de ensino, né? Ela segue regras da própria instituição, regras internas, regras dos seus campos, né, que são muitos. Ela está em territórios diferentes, e a universidade também precisa de subsídios, financiamentos próprios para o seu funcionamento. Então, nesse primeiro momento em que as aulas são suspensas, a comunidade passa a sentir, assim, enquanto experiência, né, o relato mesmo de experiência, o que a gente percebe é que a comunidade acadêmica, ela passa a lidar com ações que são da natureza da universidade, que é pesquisa, extensão e o planejamento do ensino, mas falta um braço dessa universidade que, para nós hoje, está claro, né, para todos nós, que esse braço da universidade é o braço fundamental, que é o diálogo com os nossos alunos. Não pode existir instituição pública, a universidade, sem essa relação dialógica entre os professores e os alunos, e isso fazia muita falta, né? Daí que nascem projetos, né? Eu vou falar para a professora Rosária e professora Selma, desculpa, que estão organizando a mesa, que se houver necessidade que interrompa a fala, para que o professor responda, se vocês quiserem, é só me avisar que eu me organizo aqui para a gente continuar depois. Porque eu já dei uma contextualizada nesse momento inicial, eu poderia falar da nossa conjuntura específica da UENG, porque eu estou vendo que as pessoas fazem perguntas, para a gente priorizar a fala do convidado externo.
É o que a mesa quer. A gente pode abrir para pergunta, né, para ele, porque ele está, né, meia-noite lá. Então, Isso que eu pensei agora, né? Não tem problema, mas vou comentar um pouco sobre o que você falou para dialogar. Na verdade, eu tenho uma postura quase super crítica sobre a questão, a gente está apavorado para a suspensão da aula. Eu sempre falo assim, a vida não se vai julgar na escola, e a carreira escolar não se vai julgar em 3 meses de suspensão de aula. Então, precisamos ficar tranquilos, relativizar e não se esquentar muito. E vou tratar de explicar por quê. Para mim, o problema do Brasil não é o Covid, nem a suspensão de aula por 3 meses. O problema é que a escola não é em tempo integral. Imagina que a escola no Brasil está em tempo integral, são muito mais tempo as crianças ficam na escola. Então, precisamos relativizar. E por a questão do setor privado e público, precisamos não esquecer que nos Estados Unidos e mesmo na Europa, alguns governos pediram a setor privado de suspender as mensalidades. A reatividade do setor privado não é só porque estavam prontos, é para não querer suspender o pagamento de mensalidade também. Então, claro. para mim, isso é o problema. E eu quero acrescentar outra coisa. Quando vou no Brasil, falo com colegas brasileiros, sempre os brasileiros pensam que o Brasil é diferente da Europa. Eu desconcordo muito, porque os problemas de desigualdade são universais. Mas, para mim, o problema específico do Brasil é o problema seguinte. O brasileiro, na matéria de política educacional, acredita muito na legislação, na lei, no regulamento, na política pública. Isso me parece especificidade no Brasil, porque no Brasil, quando uma questão está na lei, a pessoa pensa que vai ser respeitada. Essa é uma tradição legalista muito importante. Mas, para mim, o problema depois da pandemia é como conseguir fazer um diálogo para repensar a educação no Brasil. Porque, para exagerar, o que acontece agora no Brasil? Você tem um grupo que acredita que toda a solução é dentro de Paulo Freire, e tem outro grupo que acredita que toda a solução é PISA e testes standardizados. E você não tem diálogo. E, na verdade, todo não é dentro do pensamento de Freire, e todo não é dentro do SAEB, de PISA e de teste standardizado. Então, a questão é como conseguir repensar a educação afora de uma dualidades, porque essa dualidades não vai ajudar para repensar o sistema educacional. Mas é muito difícil também porque o país foi construído sobre algumas dualidades política, ideológica. Então, isso me parece o ponto mais difícil para repensar. Porque realmente precisamos um pensamento muito mais flexível para repensar a educação. Por exemplo, aqui, minha universidade, na verdade, deixamos a liberdade do professor para reiniciar a aula, não reiniciar a aula. Estamos fazendo a prova final na Universidade de Genebra. Temos uma flexibilidade global para responsabilizar cada pessoa. E se não conseguimos, não conseguimos. Não vai ter problema, vamos fazer o ano próximo. Então, eu vejo
eu vejo precisava um pouco de calma e relativizar essa suspensão da aula por 3 meses. Porque, às vezes, a questão de saúde e da vida é muito mais importante que a questão da educação. E, às vezes, a gente esquece isso. Isso é o que queria comentar sobre A suspensão. exatamente, sobre a suspensão. Então, a suspensão... sobre a suspensão, primeiro, para a universidade, não conseguimos não fazer suspensão. Foi com muito sofrimento, conseguimos fazer uma educação à distância. Mas todos os nossos estudantes estão revoltados com a qualidade péssima da nossa universidade à distância. Todos os nossos alunos estão reclamando que a educação à distância não é uma educação de qualidade suficiente. Para a educação primária e secundária, o Estado decidiu suspender a aula, mas validar o ano escolar. Então, nossos alunos vão passar o ano próximo sem problema e sem muita pressão. A universidade é diferente. Conseguimos manter a educação à distância, mas com muita revolta da parte do estudante. Porque, na verdade, a questão da educação à distância é muito complicada, precisa ser preparada por meses e por ano para você conseguir chegar a uma qualidade mínima. E esse não conseguimos. Os professores trabalharam muito, se cansaram muito, com um resultado muito fraco, em termos de qualidade, de interatividade e de pertenência. Então, professor, nesse momento, nós, sobre a suspensão ainda, né? A forma como foi feita essa suspensão foi uma medida de emergência, né? Vinculada à necessidade da vida, né? Que foi uma... Exatamente. Primando, em princípio, pela vida humana, né? E nós fazemos o acompanhamento da epidemia e... Só que, realmente, esse aspecto das universidades privadas e das escolas de educação básica, como se chama aqui no Brasil, continuarem as atividades, é claro que isso se deu pela questão financeira, né? Porque se não oferece um serviço, esse serviço ele não é remunerado, né? Na nossa universidade pública, a suspensão imediata, ela significou essa barreira, né, como proteção da vida das pessoas. Mas ela não foi feita uma suspensão nesse sentido, como o senhor está colocando, né? Uma suspensão no sentido de que, dessa dimensão do viver bem, da vida, e de que o tempo pode esperar, né, que se passe, que a educação não é uma prioridade maior do que o que está acontecendo no mundo, porque poder-se-ia pensar que a oferta da educação no momento é menos importante do que viver o próprio estado de pandemia no mundo todo, porque isso seria bastante educativo também, né, para todos, né? Sim, também eu procurei insistir sobre o fato que a qualidade da educação à distância é em todo lado do mundo ruim, porque, na verdade, a maioria do tempo, a educação à distância, só colocar material em plataforma. Não tem interatividade, não tem cuidado do aprendiz, não tem uma elaboração muito complicada, só colocar conteúdo em plataforma. E isso vira saturar os alunos e vira as pessoas não aprender. Isso é o que eu procurei explicar, que nossos estudantes que são conectados, que dormem com seu celular, que tem 2, 3 laptops,
estão protestando. E fizemos pesquisa com essa pandemia, estão saturados de educação à distância e não querem mais. Querem retornar à nossa sala, dialogar com os professores, construir o saber da forma que se pode construir. Então, eu vejo muito sonho na ideia que a educação à distância é pertinente, mas a educação à distância está em construção. E foi uma solução por a pandemia, mas, na verdade, precisamos medir qual aprendizagem foi realizada com essa educação à distância. São pouco. E por isso, realmente, precisamos repensar a preparação do sistema educacional para sair dessa pandemia. Então, isso é o que queria insistir. Eu vi algumas perguntas sobre um aplicativo de Swiss Covid. Na verdade, aqui na Suíça, a questão de saúde não chegou a um ponto muito grave, como na Itália ou na Espanha, e agora estamos retornando à normalidade, à reunião, o comércio nunca fechou, nunca ficou um confinamento global, mas as pessoas são autodisciplinadas. Então, quando o governo fala não tem que sair, ninguém vai sair. Mas agora estamos já no retorno, na vida mais ou menos normal. Então, professor, quando o senhor fala da educação à distância, né, sobre a qualidade, a perda da qualidade, né, na educação à distância, e também, né, dos alunos, né, deles quererem voltar, né, às aulas presenciais, eu lembro de dois tópicos que eu tinha organizado aqui, sobre a educação à distância e sobre o estar na universidade como uma experiência de vida, né? Na verdade, os alunos, eles sentem falta da universidade porque também a universidade, como lugar, né, do significado da universidade, ela também é uma estratégia de vida para esses alunos. Ela não é um compêndio de conhecimentos, né, mas é onde se tece relações que vão satisfazer anseios, e onde ele se constitui também como um acadêmico, né, naquele ethos acadêmico que ele escolheu para si, né. Educação à distância, no Brasil, o senhor deve conhecer como funciona também, foi constituída como uma modalidade específica de ensino, né, como o senhor disse, tem que leva-se muito tempo para preparar conteúdos, né, para didatizar conteúdos adequadamente, para poder ser oferecidos, né, na forma de educação à distância. A nossa proposta para a retomada do ensino, porque o tempo de suspensão, ele iniciou-se em 18 de março desse ano, né, e aí a proposta para o nosso sistema estadual de ensino, muitas universidades, todas as universidades passaram a ser pressionadas à retomada do ensino, porque a evolução da epidemia estava muito lenta, né? E também os outros sistemas tinham funcionado, passaram a funcionar. Aqui, a parte da educação, que é a educação básica, antes do ensino superior, né? Passou a funcionar em termos de sistema de ensino a partir de maio. Houve uma retomada numa modalidade de ensino que foi criada para eles e que tem sido bastante criticada e agora parece que vai ser reavaliada, revista, né, para a oferta da educação básica. O ensino superior, nós ainda estamos planejando a retomada, e não vai ser pela EAD, conforme foi concebida como modalidade no Brasil. A retomada, ela vai ser por uma modalidade, não é uma modalidade, é uma estratégia que a gente tem chamado, que é a distância, sim,
claro, mas é uma estratégia de ensino remoto. É como nós estamos aqui agora, conversando. Então, vamos ter regras, né, para o funcionamento disso, inclusive pelas experiências que nós temos. Eu acabei de sair de uma reunião cheguei aqui atrasada no nosso encontro, porque estávamos em reunião de planejamento. E essa oferta da educação, ensino remoto, né, de aulas remotas, elas nos colocam em aulas síncronas, em que os alunos e professores vão ter diálogos. Então, não vai suprir, né, claro, essa necessidade dos alunos de, né, de vivenciar a educação na universidade como uma estratégia de vida, mas é uma alternativa possível para o momento, no sentido de que há cobrança de todas as partes, né, da sociedade de que se retome esse ensino. Então, os sistemas de ensino têm sido pressionados. Sim, professor. Eu tenho uma pergunta para o professor, porque daqui a pouco ele vai ter que sair. Aí eu vou interromper a fala sua um pouco e depois a gente retorna, pode ser? Claro. Max, eu gostaria que você fizesse a pergunta ao professor, por favor. Sim. Max? Foi a pergunta sobre Paulo Freire, isso? Isso. O senhor leu no chat, né? Sim, eu vi. Na verdade, a pergunta é que se podemos repensar a educação nesse tempo de pandemia baseado sobre o pensamento de Paulo Freire. Eu vou falar sim e não, porque Paulo Freire não vive a época que vivimos agora. Então, precisamos, quando você toma um educador, precisamos adaptar o pensamento do educador ao tempo atual. Então, me parece, algumas propostas de Paulo Freire pode ser interessante para reformar a educação, mas não todas as propostas. Por isso, falei na necessidade de ter um debate mais consensual sobre qual o caminho para reformar o sistema educacional brasileiro. Para mim, o caminho não pode ser só Paulo Freire ou só PISA. O estudo comparado tem que ser um caminho meio, porque justamente no pensamento do Paulo Freire, o que é interessante é essa questão de realmente implicar o estudante em sua própria aprendizagem. A debilidade no pensamento de Paulo Freire é essa dualidade, que a educação tem que ser bancária ou liberadora. A educação pode ser os dois no mesmo tempo. Justamente, a educação à distância pode ser bancária, como pode ser liberadora também. Então, por isso, precisamos reinventar e repensar Paulo Freire. Então, se lhe tomamos como referência estática, não vai dar certo. Essa é a minha tentativa de resposta. Obrigado, professor. Mas agora no mesmo nós temos tempo, uma outra pergunta que no mesmo tempo, eu estava para viajar por São Paulo, justo antes do fechamento da fronteira, para uma grande conferência sobre Paulo Freire. E na preparação de minha fala em São Paulo, eu falei, eu acho absurdo culpar Paulo Freire por a qualidade ou mala qualidade da educação brasileira. Porque, na verdade, Paulo Freire, em sua vida,
não se interessou muito na escola, mas na formação dos adultos, na educação popular. E com toda a minha visita no Brasil, eu vi pouca escola que estão aplicando o pensamento de Paulo Freire. Então, quando se fala que Paulo Freire é responsável da qualidade ruim da educação, é quase uma brincadeira. Porque nunca foi aplicado. Claro, todo mundo conhece, mas nunca foi aplicado. E ele mesmo não se interessou na escola hasta a última parte de sua vida. Sempre se interessou na educação popular, educação do adulto, e não acreditava muito na escola. Então, eu queria acrescentar essa questão. Professor, a gente tem uma outra pergunta, que é o Everton Sim. Mendes. Sim. O Everton quer fazer a pergunta ou pode fazer a leitura? Eu não vi essa pergunta. Se você pode fazer a leitura. Posso fazer? Gostaria de realizar uma Sim. pergunta, se possível. Pós-pandemia, como tratar a dicotomia existente nos objetivos principais da escola? De 1. Formação para o mercado de trabalho, aspecto profissional. E 2. Formação para a cidadania, formação democrática. Continuaremos priorizando a formação para o lucro, mas focado na formação técnica e profissional. Ou estaremos voltados à formação humana e afetiva? Justamente, eu não penso que precisamos separar toda essa questão. A escola não pode ser um lugar para só aprender trabalho e mercado de trabalho. De todo modo, o mercado de trabalho está mudando tanto rápido que nenhuma escola vai formar bem por mercado de trabalho. Então, na escola, sim, precisamos ter objetivo instrumental. Significa, quando você está na escola, tem que aprender a escrever e ler. Você tem que aprender habilidade, matemática, ciência, tecnologia. Você tem que ser um possível empregado no mercado de trabalho. Sim, mas tudo isso, você não precisa fazer isso contra a cidadania. Na escola, você tem que aprender seu direito, seu dever. Você tem que aprender como acertar os conflitos sem violência. Você tem que respeitar a diversidade, respeitar a opinião do outro. Mas eu não vejo possível separar a parte instrumental da parte cidadania. Todos vão juntos. Não é possível separar. Nenhum lugar do mundo é separar. E, às vezes, as pessoas pensam... por exemplo, você toma o sistema japonês. Eu tenho algum projeto no Japão. Muita gente pensa que o sistema japonês é só um sistema instrumental, que prepara para o mercado de trabalho. É totalmente falso. Porque, por exemplo, no Japão, todos os estudantes, todos os dias, comem juntos, preparam a comida juntos e limpam sua aula juntos. Todos os dias. Então, você tem um sistema que faz muito instrumental, mas faz muita cidadania no mesmo tempo. Então, essa questão de separar a cidadania do mercado de trabalho é realmente um caminho que não tem saída. Precisamos pensar os dois juntos. E não precisamos fazer a escola de um contra o outro. Não sei se estava claro minha resposta. Para mim ficou claro o que o senhor está dizendo aí. Tem mais perguntas aí, Selma? Não, por enquanto não tem. Não, tem, da Elaine Fabre. Elaine, você quer fazer a pergunta, por favor?
Vou fazê-la, então. Sim. Eu, aluna em formação de pedagogia, fico me perguntando que tipo de qualificação estarei recebendo para formar outras pessoas. E como vou trabalhar ludicamente, se não há o afeto, o contato para transmitir o saber como fazer, com prazer. A pergunta está conectada sobre a educação à distância ou não? Sim, professor. Não. Ela está conectada. A questão da frieza no aprender, a questão da afetividade. Isso, se pode repetir a pergunta. Não estava muito claro para a minha pergunta, por favor. Eu, Elaine, em formação de pedagogia, fico me perguntando que tipo de qualificação estarei recebendo para formar outras pessoas. E como vou trabalhar ludicamente se não há o afeto, o contato para transmitir o saber com o prazer. Não, a pergunta é super importante porque um dos problemas da escola é o prazer de aprender. Eu vejo duas coisas diferentes. Na escola primária, normalmente, estudante que tem 8, 10 anos, sempre tem muito interesse para aprender. Nosso problema é na escola meia, quando o jovem tem 12, 13, 14, 15 anos, lá temos um desafio para que o aprendizagem se torne prazer. Então, Helene, você tem razão. O trabalho da pedagogia é um trabalho de relação humana, da afetividade, mas é também um trabalho de conteúdo. Então, você tem que ter duas qualidades. Tem que ter qualidade humana, mas tem também que ter qualidade de maestria de conteúdo no mesmo tempo. Eu não vejo um sem ter o outro. Então, precisa as duas qualidades. Qualidade humana, sim, mas qualidade técnica também. Por isso, eu fiz vários artigos para criticar a universitarização da formação na pedagogia no Brasil. Inclusive, eu trabalhei com uma doutoranda brasileira para criticar a universitarização. Em que sentido? Quando a LDB, o governo no Brasil, decidiu exigir curso superior para ensinar, muita gente pensaram que isso vai resolver o problema de qualidade docente. Mas não é verdade. Porque antes do curso de pedagogia, a pessoa tem formação no magistério. E justamente nesse trabalho de pesquisa, Ana Sheila, que trabalhou comigo em dos estados no Brasil, perguntamos ao diretor de escola, se você tem 2 candidatos para um posto de trabalho, um que tem curso de magistério, e um que não tem pedagogia, e outro que tem pedagogia e não tem curso de magistério, qual você vai empregar? E a maioria de diretores falaram, vou empregar as pessoas que têm curso de magistério e vou pedir que faça curso de pedagogia. O que significa isso? Significa que quando se coloca a formação pedagógica na universidade, pode ser melhor com a condição de ter estágio muito estágio muito grande, estágio profissional, e tem que ter curso de pedagogia em forma de responder e de preparar realmente trabalho na sala de aula. Então, para retornar à pergunta, sim, afetividade é importante, mas também experiência profissional dentro da sala de aula. E por isso, eu penso que uma informação muito ruim, que a maioria dos cursos de formação docente no Brasil agora está na distância. 70% do curso de pedagogia no Brasil estão à distância.
E isso vai ter consequências sobre a qualidade docente e a qualidade do futuro sistema educacional, porque você não pode fazer uma formação profissional à distância. Formação profissional precisa contato com a aula, contato com alunos, contato com os gestos profissionais. Isso você não pode ter à distância. Professor, a Elaine quer ter uma palavra com o senhor. Elaine, pode ficar à vontade. Obrigada. Boa noite, professor Acário, boa noite a todos, boa noite a todos os professores. Eu gostaria de ressaltar o seguinte: nós que estamos em formação no curso de pedagogia, nós aprendemos que o lúdico é muito importante. E nesse momento, né, que enfrentamos essa pandemia e estamos à distância, nós visualizamos a necessidade das nossas crianças, eu que sou mãe, desse encontro, desse estar perto, dessa socialização, desse contato, que faz muita falta e muita diferença na vida das crianças. Então, eu gostaria de ressaltar o seguinte: como lidar com esse problema social de estar com a criança em uma tela, transmitindo um saber lúdico, que seja de forma lúdica, preferencialmente para crianças menores até, sendo que o lúdico se expande pela vida toda, e tratar ludicamente sem um contato, sem ter um carinho, um afeto, sem uma leitura presencial, sem estar ali rodinhas de conversas, em estar ali se comunicando um com os outros, comunicação entre os pares, das crianças com o professor. É muito importante esse sentimento de afetividade. Então, eu fico pensando seriamente como vai se dar a formação dessas crianças e também de nós, que seremos futuros professores, para tratá-las nesse método que é mais frio, vamos dizer assim, entre aspas, né, que estamos ainda nos adaptando ao sistema, mas como tratar dessas crianças que ainda estão simplesmente começando uma vida educacional, né, e ainda enfrentar esse dilema dessa frieza toda e dessa falta do toque, do carinho, da rodinha, do contato, da brincadeira, da alegria, do movimento, da ludicidade. Eu vejo que o problema central é eu vou dar um comentário diferente para criança e para adultos. Para a criança, eu acredito que a criança não tem problema no uso das novas tecnologias para jogo, de forma lúdica. O problema é que quando você quer transformar as novas tecnologias em ferramenta para aprender. Isso é muito difícil, quase impossível. Então, por isso, sua proposta de fazer mais comunicação, fazer laços, desenvolver habilidade de comunicação, eu penso que é uma boa solução. Precisamos esquecer um pouco o conteúdo, sobretudo com criança. E esperamos que essa pandemia já vai acabar logo para retornar à nossa rotina. Para adultos, o problema é pior. Por quê? Eu faço pergunta para vocês, todos. Aprender à distância, no mundo do adulto, precisamos de uma condição muito importante. Essa condição é responsabilizar o estudante para sua própria aprendizagem. A educação à distância, a palavra mais importante é a autonomia no aprendizagem. Lo que observo que nós somos capazes de formar nosso estudante na universidade para ser autônomo, que pensa de forma crítica
e que se responsabiliza por sua aprendizagem. Então, pode ser na próxima pandemia. Precisamos, na universidade, formar de forma pedagógica diferente para ter estudante capaz de ser responsável de sua aprendizagem. E minha própria experiência nessa pandemia, mesmo lá na Suíça, nosso estudante não tem responsabilidade por sua aprendizagem. Não estão acostumados a tomar responsabilidade. Porque esses aprendem. E, na verdade, não fazemos muito na universidade isso. Por isso, me parece, sua colocação é muito importante. Precisamos retornar em uma relação mais interpersonal e mais afetiva e mais efetiva com a pessoa que aprende e com os educandos. Professor Hakkari, a professora Rita pediu a palavra, tá? Antes de você falar, Rita, professor, a gente já está com 1 hora. E sim, aí a gente está perfeito. Então, vou deixar-lhe para seguir. Muito obrigado pelo convite. Espero que trocamos algumas ideias, aprendemos juntos e espero encontrar-lhe em outra oportunidade. A professora Rita só vai falar um pouco com o senhor e a gente despede do senhor. Muito obrigado. Então, professor, vou comentar brevemente, porque eu fiquei instigada com a sua fala também, e da Elaine, né, porque ela provocou uma resposta muito interessante, né, que me mobilizou a pensar algo que eu sempre digo para os alunos, né, acerca de ser professor e pesquisar, né, que é por esse caminho, né, pesquisar sobre o que ele precisa fazer, sobre pesquisar a própria prática, né. Então, eu brinco sempre com eles que ser professor é lidar com o inesperado. Esse inesperado que é o outro, esse inesperado que muitas vezes ele quer muito afeto, às vezes ele não quer muito afeto, o outro que a gente vai descobrindo ao longo desse processo, né, de convivência, de diálogos, né, e nesse momento surge fortemente para a gente a ideia do professor que pesquisa sobre aquilo que ele faz. E é dessa perspectiva que a gente constrói grandes, né, grandes no sentido de ser desafiadoras, né, de ser inquietantes, né. Não sei se você compreende todas as palavras, acho que claro, sim. Claro. Sim, não tem problema, sim. Eu gostaria também de fazer um último comentário sobre a pergunta de Max. Max me faz uma pergunta bastante complicada sobre fake news. Não vou responder diretamente. Sua pergunta é qual é o papel da universidade nesse tempo de fake news pós-verdade. Para mim, o problema não é a produção de fake news. O problema é encontrar pessoas que acreditam no fake news. Então, o problema não é a produção de fake news. A tecnologia vai sempre produzir fake news. Nosso problema e nossa debilidade como educador, como produzimos geração de alunos que acreditam no fake news. Esse é o problema. Não é a produção de fake news, Max. O problema é como se pode ser no século XXI ter muita pessoa, milhão de pessoas acreditando no fake news. Então, precisamos realmente repensar a forma que formamos nossos alunos para que acreditem nessa brincadeira. Eu vejo que Selma está aqui também. Vou deixar o grupo. Muito obrigado pelo convite e seguimos em contato. Obrigada, professor. Tchau a todos. Tchau, boa noite. Muito obrigada, professor. Obrigado. Boa noite.
Hasta logo. professor. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau. Boa noite. Bom, pessoal, a gente continua, porque para ele lá é 00:11, mais ou menos, né? Então é complicado para ele. Mas, Rita, aí a gente quer retornar à sua fala. Eu estava, na verdade, quando eu comecei a falar, né, eu adorei a resposta dele sobre a fake news. Foi ótimo ele não ter continuado e priorizado essa resposta dele, que é realmente algo que eu tenho pensado muito sobre isso, né? Que o grande problema não é quem faz a fake news, mas o mundo todo. É um mundo em que a direita assume o poder, né? E o grande problema são pessoas que levaram essa perspectiva, né, de Estado a assumir esse lugar, né, de tanta importância e nos liderar, né, porque o governo é um grupo de pessoas que assume o poder político num determinado momento, e que grupo de pessoas que é esse? É o que tem a crença, né, a aposta, né, uma aposta que tem. Então, eu gostei muito da resposta dele, que o problema realmente não é a fake news. Sempre eu acho que houve fake news, né? Hoje ela é usada de uma maneira bastante massiva, aumentada, mas que sempre existiu. O problema é a credibilidade em algo que não tem bases científicas, nem comprovação, as pessoas vão diretamente. Outro dia mesmo eu tinha colocado uma notícia e foi a professora Rosária que verificou para mim que ela não era verdadeira. Então, a produção de fake news, se ela não fosse tão sofisticada, realmente ela não seria um problema, né? Então, há pessoas que acreditam em fake news pela própria sofisticação do processo de produção de fake news, né? Então, quando eu estava... Oi? Eu queria, se for possível, entrar num outro tema com você, porque a gente tem muitos alunos nossos na sala, e explicar para eles, né, a sua fala, a diferença entre a AD e a aula remota, porque muita gente não sabe essa diferença. O que nós vamos trabalhar... Diferença entre EAD e entre o que nós vamos fazer? Isso mesmo. Tá, eu vou falar. Eu tinha preparado aqui uma conversa para contar também das experiências, que era o tipo de palestra, né, de momento, né, não é palestra, é encontro, né, que vocês criaram, você, Rosária, né, junto das agora que deve estar falando bobinho. Tá, joia? Acho que a Cristina ligou o microfone sem querer. Isso, foi no momento certo que ela abriu o microfone para a gente poder aproveitar e dizer para as pessoas, né, essa diferença, né? Ontem eu assisti também a mesa foi ontem, que estava ela, o professor Jorge e a Paloma, foi uma mesa muito interessante. Também estava falando como nós estamos hoje, foi ótima. E, como eu estava dizendo aqui antes, ser professor é lidar com o inesperado, né? E aí, para lidar com esse inesperado, nós precisamos ter um plano, né? Assim, nesse inesperado que é a pandemia, né? Ela chega e nos assola fazendo a suspensão das aulas. O que é que a universidade dispõe como estratégia para poder oferecer, para dar continuidade às atividades educativas, né? Nós temos planos de curso que foram aprovados, como o professor Hakkari disse, ele falou que o Brasil ele tem muita lei, que as pessoas têm muita credibilidade na legislação. Elas acreditam na legislação. Na verdade, o Brasil é um país pródigo em fazer leis boas, né? Só que elas não são muito bem cumpridas. No nosso caso, para fazer essa
passagem da suspensão das aulas à retomada das aulas, o que acontece? Houve uma escolha. A UENG, ela não escolheu a EAD, porque até os nossos cursos, enquanto, vamos dizer, o PPC é a regra, né? É como se fosse o regimento, a lei que regulamenta a oferta do curso dentro de cada unidade, né, da UENG, de toda a universidade, tem o seu plano de curso. Ele não previu, ele ofereceu para o aluno que ingressou a entrada num curso presencial. Só que nós fomos lidar com o inesperado, que é a pandemia. E aí nós não podíamos optar por EAD, porque o nosso curso não é em EAD. O que vai ser oferecido a partir de agora será a continuidade dos cursos com disciplinas ofertadas de forma remota, que é o que eu tinha dito para o professor Akari, uma aula remota de forma síncrona, né? Então, é um diálogo, as aulas serão dialogadas com os alunos em momentos como esse que estamos aqui, né? Organizadas dessa forma. Partes da disciplina serão oferecidas assim, e a outra parte com atividades que os alunos realizarão. Eu não sei se é dessa forma, porque a EAD, enquanto modalidade, ela exige outras estratégias. E a aula remota, ela é esse encontro em que há essa relação entre o professor e aluno, né? A professora que estava falando, Elaine, que estava falando anteriormente, com o professor Akari, inclusive falou no vídeo, fez essa pergunta, que falou antes de mim. Acho que a Selma não está me ouvindo. Então, a professora, ela estava muito preocupada com a afetividade, com a relação das crianças, como que se constrói o lúdico, né? E esse é Elaine mesmo, Elaine Fabre. Então, eu fiquei apreciando muito a sua fala e fiquei observando que nesse processo, né, de retomada do ensino, você estava se referindo a essa relação das crianças, né, com esse ensino remoto, que é a modalidade que vai ser oferecida na UENG. Mas eu fiquei também pensando, no momento da sua fala, da transitoriedade desse momento, e de como que a gente ressignifica isso como experiência, né, porque as crianças têm essas aulas, eu acho que isso nos desafia a pensar um fator importante que o professor Akari já tinha falado, que não é somente a desigualdade social, mas a própria afetividade, a própria relação dialógica, a educação no sentido mais amplo, porque a educação escolar, ela é didatizada, organizada em conteúdos, tempos, espaços, a exploração do lúdico como estratégias de construção do conhecimento, eu digo para as crianças, né? Mas a educação no sentido mais amplo, ela extrapola os muros da escola, né? Sim. Então, o professor Akari mesmo fala anteriormente sobre o desafio que ele acha muito favorável que tivesse educação em tempo integral, né? E ele estava falando das crianças, ele não estava falando educação em tempo integral nas universidades, né? Mas há que se pensar que a educação em tempo integral também não retira o papel da família, né? E no momento, esse é um momento de excepcionalidade, né? É um momento em que todas as estratégias que nós temos de vida em sociedade, elas estão em momento de excepcionalidade. E as famílias, elas acabam sendo chamadas a exercer um papel importante na educação, né, no sentido mais amplo também, né,
redefinindo o tempo, lidando com essa ludicidade e participando até como a lei, né, porque se a legislação havia previsto, né, que a participação da família na educação e tal, e isso, né, foi, ao longo do tempo, delegado totalmente às escolas, né, é claro que em muitas famílias isso não acontece. O que vem nos mostrar também uma face, né, da pandemia é que hoje a educação das crianças, ela está mesmo sendo realizada pela via da escola, mas dentro dos lares, dentro das casas, né? Elaine, seu microfone está desligado. Faz favor de ligá-lo. Uma questão, estão me ouvindo? Agora está tudo certo, pode falar. Uma questão que eu penso muito é assim, pelo lado das crianças que atualmente já estão acostumadas com essa faceta, né, de estar ao lado dos professores, de estar ao lado de outras crianças, né, e o estudo remoto, ele tira esses vínculos. Eu aqui em casa, eu sei como complementar, por exemplo, vou mostrar um trabalho, tá? Isso aqui é um dos trabalhos que eu faço com o meu filho, tá vendo? É um trabalho para ensinar ele tanto a enfiar o cardaço como amarrar o laço. É um método que ele me ajudou a construir, feito de papelão simples, contornou comigo e elaborou comigo, né, na construção e empenho de aprender, né? E como que eu faria isso à distância? Essas colocações de montar um reloginho para ir na hora, de mostrar para a criança o espaço dela, que a vez agora é do outro, que existem as regras a seguir dentro da sala, sendo que não tem sala, essas coisas, entende? Eu acredito que nesse momento, assim, como isso chega, como eu disse, né, um inesperado mesmo, todas as soluções que foram elaboradas para a educação das crianças e depois para o ensino superior mesmo, a gente vai ter respostas por meio de pesquisas depois. Agora, enfrentar esse momento, eu acho que o que está posto assim, é que quais as alternativas nós temos, né? Quando surge um desafio, o que está posto para nós? Quais são as alternativas postas no momento, né? Elaine, e aí é complicado. Elaine, você mostrou aí uma atividade montessoriana de laçar, né? De ensinar a criança a dar laço no tênis. Você pode substituir essa, montessoriana. Você pode substituir uma atividade tipo, a criança marcar o pezinho numa folha de papel, a criança recortar o próprio pezinho. O que vai requerer do professor é até uma atividade muito mais envolvente do que dar atividades prontas. Então, na verdade, essa não vai ter uma interação pessoal concreta, mas pode ter uma interação afetiva de estímulo, no sorriso, no desafio, no querer fazer. Então, olha, a atividade que eu proporia a você laçar, aprender a dar nota no tênis, para treinar a coordenação visomotora. Bom, você não tem um tênis? Pega o seu tênis, vamos ver se a gente consegue. Eu vou pegar o meu, vamos ver se a gente consegue junto. Marca o seu pezinho no chão, passa com a tinta no pezinho e carimba na folha. Então, quando a gente fala que nós, professores, precisamos ser criativos, é um momento que está nos desafiando para novas alternativas de ensino-aprendizagem. Mas o afeto vai existir sempre, porque só pelo fato de nós sermos professoras ou continuarmos com essa profissão, nós já temos o afeto na frente. É raro pessoa que fica no magistério sem afeto. É uma condição sine qua non de ser docente, é ter afeto. Ok, querida? Tá bom, muito obrigada. Nada.
Bom, pessoal, eu vou passar a palavra agora. Você quer falar? Pode abrir o seu microfone. Estou dizendo para você se tem alguma pergunta, algum encaminhamento. Não, tem muito comentário. O que a gente... Porque é o seguinte, o CA, as meninas do CA querem falar. E aí eu posso passar a palavra a elas? Aí é sobre o assunto da palestra? Ou elas querem alguma resposta? É porque, assim, hoje é um dia bastante... também limitado, e como professor à cara, eu tinha alguns compromissos. Eu saí de uma reunião e vim para cá. Minha família também está me chamando para falar, porque hoje é um dia especial aqui. Então, vamos fazer o seguinte, Rita. Parabéns, tá, querida? Parabéns, né? Eu não quis falar, mas parabéns. Assim, mas que... Minha vida. Como é um momento oficial... Gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe, assim, como que está a sua agenda, nada fácil. Sabemos que hoje é um dia especial para você, né, para sua família, e você nos parabenizou com a sua presença aqui. Então, eu agradeço, eu e Rosária, né, Rosária? Mas o que eu queria saber, se as meninas do CA querem perguntas, eu fico aqui, se for para eu responder. Agora, se elas não se importarem, queria falar com elas mesmo. Sara, se manifesta, por favor. Oi, estou aqui. Ei, tudo bom, Sara? Vocês vão colocar perguntas que querem respostas para a gente dialogar? Na verdade, não são só os agradecimentos, né? Que um pessoal está saindo da sala. Vocês acham que já pode ou espero mais? Ela quer finalizar, né, Sara? Finalizar a semana da pedagogia. Isso. Ô, Rita, se você quiser nos deixar, fiquem à vontade. A gente sabe que o seu horário também já deu. E agradecemos. Obrigada, gente. Boa noite, tá? Felicidade. Rita, parabéns. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Sara, a palavra é sua. Sua e do CA. Então, gente, a gente começa com uma palavra, né? Gratidão. A gente agradece as professoras, a Selma, a Rosária, a Rita, e o professor que já saiu, né? Obrigada pelo diálogo, foi engrandecedor. Obrigada ao professor Valnides, que ele é aquele que nos salva, né, dos apuros, prontamente, de madrugada, de manhã, de tarde. A professora Cristina, a egressa Kelly também, que nos ajudou muito, e a todos os professores pela dedicação, os convites, né, os minicursos, as rodas de conversa, e a grande ajuda durante todo o planejamento para que essa semana acontecesse da melhor forma possível. Ao Centro Acadêmico de Pedagogia, né, vocês são demais. Não foi fácil, mas foi incrível. O trabalho não acaba assim que a gente desconectar os celulares, os computadores. A gente ainda tem muita coisa para fazer durante a semana, os próximos dias. A gente pede desculpas, né, pelas falhas, se em algum momento deixamos algo passar, né, a gente trabalhou da melhor forma possível para atender a todo mundo. As críticas são necessárias, façam elas nos fazem crescer, e os elogios, eles nos fortalecem durante essa caminhada, eles também são bem-vindos. O nosso obrigado a todos, mais uma vez, aos participantes, pois cada um faz o evento acontecer, né? E por último, né, a gente ia parabenizar a professora Rita, mas ela já saiu, não já? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Sara, eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa. Sei que não foi fácil, planejamento. Ainda bem que a gente pôde ajudar um pouco, e aí eu falo em meu nome da Rosária, né, Rosária, que a gente pôde ajudar vocês um pouco.
Realmente o Valnides foi um anjinho da guarda aí, que ajudou muito vocês, aliás, que ajuda todos nós, né? Mas eu penso que fez a diferença. Essa semana fez a diferença para muita gente. Foram os eventos, os minicursos, as rodas de conversas, o aprendizado, né? Vocês que conseguiram participar aí de quase todos, eu acho que o Valnides passeou em todas as salas possíveis e impossíveis, mas a gente percebe isso, que é um aprendizado. A gente precisava de dar essa mexida na UENG. Eu penso assim, estava todo mundo esperando se vai ter aula, se vai voltar, se vai ter aula à distância, se vai ter remoto, o que vai acontecer. E vocês conseguiram dar essa mexida em nós todos, nós professores, nós alunos, acho que aos convidados também. E eu posso até agradecer essa pandemia, porque senão a gente não ia alcançar tantas pessoas como vocês alcançaram. Quanto que a gente ia conseguir numa sala, quase 180 pessoas, num evento dentro da UENG? Um evento que a gente conseguiu pessoas de todos os lugares, não só do Brasil, como fora do Brasil também. Como que a gente iria trazer um professor, igual o professor Pascoal de Portugal aqui em Barbacena? Como a gente conseguiria trazer o professor Hakari aqui em Barbacena? Nas nossas condições de escola pública, vamos dizer assim, de instituição pública, nunca iríamos conseguir isso. Então, a gente tem que, acho que, olhar para o lado também de teve a coisa boa com essa pandemia, de conseguimos tirar alguma coisa boa nessa pandemia. E essa semana da pedagogia, eu acho que a gente vai ficar para a história, né, dona Thelma? E parabéns, Cia. Por mim, eu encerro aqui agora. Aí vocês têm a voz para encerrar. Ou se alguém quiser falar mais alguma coisa, né, Sara? Eu fico encantada com essas meninas, né? Desde a versão da segunda semana de pedagogia do ano passado, que eu vi a garra que elas tiveram em querer fazer uma coisa que envolvesse a todos, que fosse o melhor. Então, essa turma vai realmente marcar, já está marcando, está mostrando possibilidade, está nos mostrando que nós temos com os alunos companheiros até de trabalho, né? Elas estão mostrando que podem ser parceiras de ensino, parceiras de aprendizagem. Eu tenho muito que agradecer. E a você, Valnides, mais uma vez, eu não tenho, assim, palavra para dizer minha admiração pela disponibilidade. Eu acho que você não deve ter dormido nem um minuto essa semana, porque eu arrumei mais trabalho para ele, só tenho elogios. Um dia eu chego lá, escreve que um dia eu chego lá, mas eu estou, assim, muito feliz. Não conhecia o professor Hakari, o professor o Zé Pacheco eu conhecia. Fiquei encantada com o português dele. É uma lição para a gente, para mostrar que um estrangeiro pode falar bem o português, como ele falou, super compreensível. Olha, gente, eu cada vez me emociono mais. Eu digo duas palavras: que bom, que bom. Sarinha, você é linda. Obrigada. Eu quero deixar aqui meu beijo, né? Eu acho que é um agradecimento, porque foi muito bacana, foi muito prazerosa essa semana, apesar de nós estarmos distantes, eu acho que nós nos unimos, né? Foi um momento em que a gente viu que a união faz a força. Isso é muito bacana, e é isso que a gente precisa, né? Então, parabéns para o CA, parabéns, Valnides, parabéns a todos os professores que fizeram os minicursos, que fizeram essas propostas lindas. Eu acho que nós todos aprendemos muito, e isso vai ficar mesmo para a nossa história, tá? Beijo para vocês. Um beijo. Posso falar também? Claro.
Eu não ia falar, não, mas depois a gente vendo os colegas falando, eu falei, eu quero registrar também a minha alegria, né, por esse evento, pela organização, pela iniciativa, né, do CA, mas agradecer também a oportunidade desse encontro, porque nesse tempo de pandemia, que a gente está um pandemônio, não é? Só de ver na tela já alegra o coração, né? A gente está com saudade, além dos conteúdos, além das oportunidades, foi assim uma oportunidade de matar saudade de longe, né? E eu fico muito feliz porque essa moçada começando agora, né, já tem esse potencial para organizar um evento dessa envergadura, o que vocês não serão capazes de fazer daqui a algum tempo, não é? Então, parabéns, foi muito bom, muito bem organizado. Obrigada, Valnildes. Você tem sido o nosso porto seguro. Eu preciso falar isso publicamente, né? E dizer que o que seria de nós sem você, né? Colegas, muita saudade. Cristina, Rosária, Selma, Sônia, todo mundo, eu não vou citar para não esquecer ninguém, né, Thelminha? Muita saudade, mas valeu. Foi muito bom mesmo. Parabéns, moçada. E bola para frente, que venham outros. Que as meninas continuem, né? Tem. Gente, gostaria de parabenizar a todas. Foi um evento maravilhoso, muito bem organizado. O Valnides deu show. Estão querendo levar o CA e o Valnides para outros lugares. Eu falei que eu não deixo, entendeu? Os são nossos, tá? Então, foi muito bom. Todo mundo, não tivemos problema nenhum, né? Então, estão todos de parabéns. E eu acho que a partir de agora nós demos um impulso muito bom, porque em todas as rodas de conversa nós conseguimos atingir diversos estados. Então, por exemplo, teve roda de conversa com gente do Tocantins, Paraná, Piauí, deixa eu ver, Mato Grosso, e diversos outros estados. Então, nós vimos que nós abrimos diversas possibilidades e que nem sempre o remoto é ruim, né, Valnides? Né? Ele pode ter um alcance maravilhoso e pode ser, sim, novas possibilidades de construção de conhecimento, o que a novidade nos assusta, mas também nos abre novas oportunidades, né? Novos olhares, novos conhecimentos, tá? Muito obrigada a todas, ficou tudo maravilhoso. E que venham os próximos. Parabéns, gente. Selma, me permite um segundo? Claro, Fábio, pode falar. Então, eu sou o Fábio Júnior, de Alto Taquari, no Mato Grosso. Terça-feira, a aula de terça-feira, ela foi um divisor de águas para nós aqui, quando eu pedi um conselho para a Diva sobre o Conselho Municipal relacionado à questão do racismo. A gente começou a articular algumas coisas, eu gravei a fala naquele momento, fui colocando no nosso grupo de WhatsApp, e assim, Maria Gerlene Trindade, Diva Moreira, Carlúcia, queremos vocês aqui no Mato Grosso, quando isso estiver implantado, para a gente fazer uma roda de conversa. E todos que aqui estão, sintam-se também convidados. Se até lá ainda estivermos nessa questão da pandemia, faremos online aqui como estamos. Mas gratidão, 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 Valnides, sucesso, paz, sempre. Abraço a todos, sintam-se abraçados por esse mato-grossense do pé rachado. Obrigada, Fábio, pelo carinho.
Sara, a palavra é sua. Então, acho que a gente encerra, né, a semana de uma forma brilhante. Todos assinaram a lista de presença? Já temos aqui 132 assinaturas, só não pode acontecer, tipo assim, tínhamos no máximo 144 pessoas na sala e aparecer 160 assinaturas aqui, isso não pode. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Teremos que trabalhar isso, né, no futuro próximo, é uma coisa a ser trabalhada. É uma coisa a ser trabalhada com essa sala que fez 2 inscrições e cada uma com um e-mail errado, que eu não tenho como desfazer, eu não consigo acesso. Aos poucos nós vamos aprender. Não é mesmo? Tá, gente, muito obrigada, eu acho que a gente pode encerrar. Obrigada a todos, boa noite, saudade de todos. Doida para encontrar com cada um. Beijo. Boa noite, gente. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau, boa noite. Abraço. Obrigado, gente. Boa noite. E-mail e telefone. Eu vou te comentar semana que vem que eu quero uns conselhos seus. Tá certo? Tchau. Tchau. Tchau.